Olá, boa noite. Bem-vindos. Mais um passo foi dado hoje no julgamento do caso da procuradora acusada de abuso de poder. Acontece no Tribunal Supremo. O dia hoje foi reservado para a leitura dos quesitos. A sentença do caso está prevista para o dia 13 deste mês. Durante a sessão que decorreu na Câmara Criminal do Tribunal Supremo, foram lidos os quesitos que servem de fundamentação para a absolvição ou condenação da arguida. O contrato de negócio entre o pai da arguida e o cidadão norte-americano terá sido celebrado em 2007. Passado algum tempo, os familiares da magistrada terão decidido terminar o negócio devido ao suposto incumprimento do empresário americano. As partes ainda acordaram que o senhor Antônio Andrade e Miguel Andrade ficariam com 30% e o senhor Christopher Surgue com 70% dos rendimentos da referida parceria. Sexto quesito. Na primeira fase da parceria 2007 a 2010, construiu-se um edifício de 2 andares. Sétimo quesito. Na segunda fase da parceria, construiu-se outros edifícios, dado o incumprimento contratual por parte do senhor Christopher Surgue, o pai e irmão da arguida entenderam pôr fim à parceria, gerando, por isso, conflito entre eles. A magistrada é acusada de abuso de poder no exercício de funções, após ter supostamente solicitado ao Serviço de Migração Estrangeiro um mandado de captura internacional contra o cidadão norte-americano. Mesmo sabendo que o senhor Christopher já não se encontrava em Angola, elaborou num papel não timbrado, com o assunto interdição mandado de captura internacional, endereçado ao Diretor Nacional do Serviço de Migração Estrangeira, solicitando a interdição ou sinalização, tão logo o senhor Christopher esteja nas fronteiras, tendo assinado como Procuradora da República. 31º quesito. E com o referido documento, a arguida pretendia que o senhor Christopher fosse sinalizado tão logo que fizesse presente nas fronteiras de Angola. 32º quesito. Elaborou o documento apenas na qualidade de cidadão comum. 33º quesito. Com este documento, a arguida pretendia prejudicar ou pôr em causa a imagem da Procuradora-Geral da República, órgão em que ela pertence. O advogado de defesa da arguida pede que a justiça seja feita. Bem, dados os factos, tivemos a produção de provas. Diante da produção de prova que nós tivemos, para nós, defesa, não pesa nada. Vamos aguardar leitura do acordo, conforme aguardamos a resposta dos quesitos. Porque eu espero que se faça justiça. É a única coisa que eu espero, que se faça justiça. Natasha Andrade Santos é a primeira magistrada da Procuradoria-Geral da República em Angola a sentar-se no banco dos réus do Tribunal Supremo para um julgamento público. Vale recordar que a arguida está suspensa das suas atividades de procuradora desde 2021 pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Não perca em destaque ainda nesta edição do Girassol Jornal: prevenção de acidentes de viação em Luanda, acertos entre mototaxistas e o governo da província. Outra vez, boa noite. Olhos agora para os resultados da microoperação denominada Extensão, que visa o combate à exploração ilegal de recursos naturais. Até o momento, um total de 57 dragas industriais foram apreendidas e 3.000 estrangeiros foram expulsos do país desde o mês de janeiro. 57 dragas industriais foram apreendidas e 3.000 estrangeiros expulsos do país durante a microoperação Extensão, que visa o combate à exploração ilegal de recursos naturais. Os dados foram avançados pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, quando falava no Lubango, à margem da reunião de balanço da terceira fase da microoperação Extensão. Os resultados são bastante positivos, não só daqui, como das outras partes. Depois de concluirmos ainda algumas áreas que precisam de ser tocadas no âmbito desta operação, haverá uma reunião de balanço geral final, onde vamos apresentar os resultados globais da situação resultante desta operação. Só para citar um exemplo, na região das Lundas Norte e Sul e Malães,
foram retiradas dos rios 57 dragas industriais com capacidade de extração superior às minas que estão em produção. Foram retirados mais de 3.000 estrangeiros envolvidos nessas operações, para além de milhares de cidadãos nacionais. Também está a permitir-nos a que o Ministério de Tutela, o Ministério de Recursos Minerais, Petróleos e Gás, crie mecanismo para a reorganização do setor informal, nomeadamente das cooperativas de extração de diamantes, e o controle desta produção. Porque o que nós verificamos é que os estrangeiros realizam atividade de garimpo no país, não investem em nada no setor social das áreas onde estão a realizar essa atividade, mas desenvolvem grandes propriedades nos seus países, grandes imóveis. Angola perde muito com esta atividade ilícita de exploração de diamantes. A exploração ilegal de recursos naturais, segundo o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, está a provocar no país enormes danos ambientais. Estamos a analisar várias situações que deram origem a esta operação nesta região sul do país. Estamos a analisar a situação da imigração ilegal, do garimpo desenfreado e ocupação de áreas mineiras de exploração de diamantes, ouro e outros recursos importantes do país. Estamos a analisar também a situação da estabilidade das fronteiras da região sul e também o mais importante meio disto tudo é o nível de degradação ambiental que a atividade do garimpo está a resultar não só aqui na região sul, como no resto de outras províncias onde já decorreu esta operação. Vocês tiveram a oportunidade de ver algumas imagens do nível de degradação ambiental que está a ter o país, resultante desta atividade de garimpo desenfreado. E agora, mobilidade em Luanda e prevenção de acidentes de aviação. O governo da província voltou a reunir hoje com associações de mototaxistas para acertos, isto no quadro das medidas anunciadas recentemente. A novidade é que a classe pode, a partir deste ano, contar com um espaço de formação e carteiras profissionais para melhor organização da sua atividade. Eles estão presentes em todos os municípios da província de Luanda e há muito que clamam por maior valorização dos seus serviços. O clamor chegou ao nível do governo da província de Luanda, que garante para os próximos dias a atribuição da carteira profissional para os mototaxistas. Estamos a trabalhar no procedimento e na articulação para que em Luanda a atividade de mototáxi possa ser uma atividade devidamente credenciada. Vamos, nos próximos dias, em coordenação, podermos colocar à disposição dos mototaxistas uma carteira profissional. Ao intervir no primeiro encontro alargado do governo provincial de Luanda com os mototaxistas, Manuel Homem anunciou ainda a criação de salas de formação em todos os municípios da capital para dotar os profissionais da classe sobre as regras e condutas de condução. Nós acreditamos que, se investirmos na formação dos mototaxistas, teremos uma atividade melhor, mais regulada, com melhor conhecimento de como devemos andar nas vias e, com isso, certamente, no nosso segundo encontro, iremos contabilizar menos mortes. As cooperativas presentes no encontro manifestaram satisfação com as medidas que visou igualmente apresentar o programa de ordenamento do trânsito que vai permitir identificar com coletes coloridos os mototaxistas de cada município. É só nós, como os mototáxi do município do Talatona, ser humilde, usar 2 capacetes, um do cliente, um pessoal, e usar mesmo os coletes conforme a nossa sociedade está a ver, os coletes que nos deram com o governador Manuel Homem. Imagina que eu vivo no Icolebengo, sou motoqueiro de Icolebengo, então facilita eu chegar em Viana, me identificar com o colete que eu tenho. O presidente da Amotrang, Bento Rafael, disse que doravante os seus associados vão primar por uma postura mais urbana e segura nas estradas do país. Sua Excelência fez um estudo profundo sobre todos os problemas dos mototaxistas da associação a nível de Luanda
e tocou em tudo, garantindo, portanto, a ajuda para a correção. Acho que não interessa falar daquilo do passado. Daqui para frente, vamos lutar na concretização disso e brevemente Luanda poderá ser o exemplo para o país e para a África. O primeiro encontro, que contou com a presença de administradores municipais e efetivos da Polícia Nacional, serviu ainda para a entrega simbólica de meios de segurança aos mototaxistas. E a Ministra da Saúde constatou hoje aqui em Luanda o andamento das obras de construção de hospitais e o resultado da jornada não foi ao todo bom. A Ministra não gostou do que viu em relação às obras do futuro Hospital Geral de Viana e o Complexo Hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé. A última visita de constatação às obras do futuro Hospital Geral de Viana foi a do Presidente da República, João Lourenço. 26 dias se passaram e, apesar do reforço das equipas de fiscalização, o trabalho decorre ao ritmo de camaleão. O nível de execução física do hospital é de 76%, pelo que a sua inauguração, antes prevista para dezembro deste ano, passa agora para 2024. Precisamos de imprimir uma dinâmica de maior velocidade, tendo em conta os atuais prazos negociados, que são de fevereiro, março do próximo ano. Mas mesmo assim precisamos de acelerar um pouco. Foi deixada esta orientação ao empreiteiro e ao fiscal para tudo fazerem, para nós termos uma obra com as condições técnicas adequadas, para prestar o melhor serviço à nossa população, mas acima de tudo com a qualidade necessária e que nós já estamos habituados. Silvia Lutucuta mostrou-se também insatisfeita com o andar das obras do Complexo Hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé, no município do Talatona. A infraestrutura a ser erguida na Gameca direita apresenta um nível de execução física de 64,10%. Tivemos pouca evolução em relação à última visita. Estamos a trabalhar com o empreiteiro e com o fiscal para fazer uma análise profunda, uma introspecção das próprias empresas, perceber onde é que há dificuldade. A governante disse, por outro lado, não haver por parte do Executivo pendentes de ordem financeira. Neste momento não temos nenhum auto de medição pendente, não temos nenhum pagamento pendente e, de acordo com o contrato, nós precisamos de ver autos de medição mais robustos. E também queremos que o empreiteiro imprima aqui uma dinâmica diferente para termos hospital no próximo ano, porque a esta velocidade nem daqui a 2 anos. Segundo Silvia Lutucuta, estão acauteladas medidas caso não se cumpram os prazos. Se a velocidade não aumentar, outras medidas têm que ser tomadas, porque nós não podemos ficar à espera, temos compromissos sociais com a nossa população. Esta unidade faz falta e nós queremos-la quanto antes. Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, durante a visita de trabalho de constatação, supervisão e acompanhamento às obras do Hospital Geral de Viana e do Complexo Hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé, no município do Talatona. O governador de Luanda voltou a visitar hoje o bairro Paraíso, em Cacoaco. Ele lançou a pedra para a construção de uma esquadra policial, na zona que, por sinal, é muito afetada pela criminalidade. Os trabalhos de construção terão a duração de 12 meses. Aos poucos, o bairro Paraíso vai dando mostras de que circular nele já não representa perigo e que até de moto dá para entrar e sair, assim como fez o governador de Luanda, Manuel Homem. Neste que foi o seu regresso ao Paraíso, Manuel Homem procedeu ao lançamento da primeira pedra para a construção do posto policial. Devemos constatar isso mesmo, o início dessa atividade, as obras já estão em curso. O empreiteiro deu-nos o compromisso de, em 12 meses, um pouco menos, um pouco mais, concluir esta obra. As condições financeiras necessárias para a execução desta obra estão asseguradas. E então julgamos que estamos a dar a resposta àquelas que foram as preocupações, algumas das preocupações que nos colocaram.
É neste espaço de 1.240 metros quadrados, aonde futuramente irá nascer a esquadra policial do bairro Paraíso, uma promessa deixada pelo governador da província de Luanda, Manuel Homem, a quando da sua última visita neste bairro. Esta é uma das grandes satisfações que vem por parte da população do bairro Paraíso. Desde a sua primeira visita, o Paraíso transformou-se e trouxe aquilo que o povo do Paraíso tem pedido sempre. E o governador prometeu que vai seguir ou vai cumprir com o pedido da população e assim está a fazer. E este povo, conforme veem a calminha, porque o povo está a acreditar. Se não estivesse a acreditar, teríamos aqui um outro clima, mas nota-se o clima que o povo está acreditado com o efeito do governador. A comunidade do bairro Paraíso mostra-se otimista quanto à resolução dos principais problemas de cariz social. Quando a sua primeira visita, o governador elencou um conjunto de situações que é do ponto de vista problemático a nível do distrito urbano dos Bolevos de Baixo, em particularmente ao bairro Paraíso. E hoje estamos a ver, em olho nu, não é? Ele dizia relativamente à esquadra, relativamente à água. Hoje estamos a ver que todos esses processos que o governador ontem disse, hoje na verdade está a ser concretizado. Brevemente, os moradores do Paraíso vão contar com uma nova conduta de água. Nós estamos agora a ligar uma conduta de água que daqui a nada vai ser inaugurada para o reforço da que já existe. Então há muita coisa ainda que está na agenda da Sua Excelência do Administrador Municipal, visto que vamos ligar as estradas por elas todas em asfalto, ou então naqueles terrenos onde não puder serem asfalto vão ser betonadas. Com cerca de 116 mil habitantes subdivididos em 44 quarteirões, o bairro Paraíso enfrenta desafios estruturais que aos poucos vão sendo executados pelas autoridades do Estado. O Executivo quer uma maior participação das empresas no plano do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as penalizações para os casos de não cumprimento envolvem cortes de financiamento. O assunto foi motivo de análise hoje durante um encontro que juntou líderes empresariais e os Ministérios do Ambiente e da Economia e Planeamento. A Agenda 2030 aborda várias dimensões dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Socioeconômico e Ambiental, promovendo a paz, a justiça e instituições eficazes. É neste contexto que a revista Economia e Mercado juntou os Ministérios do Ambiente, da Economia e Planeamento e empresas para discutirem sobre o impacto dos ODS nos negócios. Os ODS são, no fundo, um sinal, uma agenda para a sustentabilidade ao nível global. As empresas, naturalmente, têm um papel essencial na medida em que precisam de compreender quais são os desafios e perceber como é que podem adaptar, no fundo, os seus negócios, os serviços, as atividades que desenvolvem, de forma a garantir que estão alinhadas e contribuem para os ODS nas suas várias áreas, nas áreas económicas, nas áreas ambientais, nas áreas sociais. Portanto, há aqui um conjunto de desafios e esses desafios são, em parte, respondidos com a ação das empresas. Os governos têm, naturalmente, um papel essencial em tudo o que tem a ver com infraestruturas, com as condições mais base, mas as empresas têm aqui, sem dúvida, um papel relevante. O mundo atravessa uma situação delicada em termos de proteção do meio ambiente, não só do meio ambiente, mas até em termos até sociais, a implicação que isto tem no nível social, e é importante nós falarmos deste tema, não? Até para alertar para algumas situações que poderão estar-nos a passar ao lado. Existe uma necessidade de readaptação e existe uma necessidade de inclusão social, sob a pena de, se perdermos essa capacidade, vamos crescer num mundo mais desigual, em que a pobreza vai aumentar em vez de diminuir. Angola tende cada vez mais a sentir o impacto negativo das alterações climáticas e algumas vozes defendem que o desenvolvimento sustentável vai ganhando o seu espaço na economia. Ao longo dos anos temos vindo a explorar e a navegar as principais fontes nascentes dos rios que alimentam a bacia do Okavango e outras bacias, e percebemos mais do que nunca que a Torre d'Água de Angola, localizada na província do Mochico, é o ponto que fornece mais água à bacia hidrográfica do Okavango, ou seja, é um ponto-chave que se deve proteger. No entanto, não tem havido estratégias para se fazer. Embora Angola seja um grande produtor de petróleo, não é um grande consumidor de derivados de petróleo.
se compararmos com o mundo ocidental. O que nos dá aqui margem para investirmos, se calhar, e como estamos a fazer, em energias renováveis. Isto dá-nos uma vantagem em relação no que se toca à transição energética. Segundo o ministro da Economia e Planeamento, as empresas angolanas estão a começar a entender a importância do desenvolvimento sustentável, mas muitas ainda não cumprem com os objetivos definidos. Nós não estamos a acompanhar as tendências internacionais. E essas tendências internacionais é que vão ditar quem é que será financiado e quem não. Quem estiver à margem das questões relacionadas com a sustentabilidade ambiental, boa governança, questões sociais sustentáveis e etc., estes não serão, digamos, considerados no processo de financiamento. Isto significa que vão se desenvolver mais lentamente e, desenvolvendo-se mais lentamente, vão começar a perder mercado. De acordo com estudo de entidades especializadas, o alinhamento das empresas com os ODS permite não só identificar e gerir potenciais riscos para o negócio, mas também impulsionar a inovação e novas oportunidades. Produção de gás não associado. Passos na província do Zaire. Em destaque. Mais à frente, por enquanto, a constatação da realidade nos setores da educação e ensino superior. A vice-presidente da República trabalha no AMBO. A jornada deve durar 48 horas. Neste primeiro dia de agenda foi dominada pelo encontro com a governadora local, que apresentou, em resumo, o quadro atual da província. Do aeroporto Albano Machado, a vice-presidente seguiu para o Palácio, residência oficial da governadora Lotino Lica, com quem manteve um encontro de cortesia. Na sequência, Esperança da Costa tomou contacto com as principais preocupações da província, apresentadas pela governadora local, que reforçou o compromisso de trabalhar para o desenvolvimento do AMBO. Apesar da conjuntura que o país vive, a província não é exceção, a província está calma. Estamos prontos e firmes, decididos para o trabalho do desenvolvimento da província e da resolução dos problemas das populações. O nosso programa do PIMI também vai caminhando, embora com algumas dificuldades. Estamos a aproximadamente 78% do cumprimento das ações ora planificadas. Independentemente disso, temos algumas infraestruturas já na reta final de grande realce. Refiro-me ao Cefojor, o Centro de Formação de Jornalistas, refiro-me ao Sinfotec, o Centro de Formação Profissional, e aqui queremos mesmo lançar um repto de, nos próximos dias, nos candidatarmos à província de formação profissional a nível do país. A governante manifestou igualmente inquietação quanto à falta de medicamentos nas unidades sanitárias. Temos ainda alguns problemas em termos de medicamentos, em termos de ambulância, quase todos os hospitais, centros estão com problemas. Quanto à fonte do rio Cunene, Lotino Lica demonstrou preocupação em relação à exploração de minerais de forma desordenada. Senhora Vice-Presidente, no quadro da exploração de minérios, alguns empresários não têm poupado os locais desta natureza. É um perigo muito grande, porque se a nascente do rio do Cunene tiver esses problemas todos, podemos até perigar o projeto grande do Executivo angolano, que é do CAFO, na província do Cunene. A vice-presidente da República trabalhou igualmente no Centro Ecológico de Alterações Climáticas, CETAC, localizado no interior da estufa fria do AMBO. Aqui, Esperança da Costa ficou a saber que a instituição se debate com um número reduzido de técnicos. Temos estado a trabalhar com limitada capacidade, tendo em conta a limitação de recursos para admitir mais pessoal. Mas, como recurso, a limitada capacidade, tem estado a usar os estudantes. A estufa tem sido uma grande preocupação, porque é um dos pulmões da cidade e é uma das premissas fundamentais para o AMBO Capital Ecológica. Entretanto, provavelmente nos próximos tempos ela merece uma atenção especial.
Quanto à estufa, a preocupação prende-se com o estado de abandono e degradação da sua infraestrutura, situação que poderá ser alterada nos próximos tempos. E a população, em relação aos projetos em curso no plano de melhoria das condições sociais, reconhece avanços significativos no âmbito. O governo da província dedica maior empenho às ações viradas para o combate à fome e à pobreza, além da garantia de empregos para os mais jovens. Com a visita da vice-presidente da República à província, os jovens no Ambo clamam por maiores oportunidades de emprego. Raquel Janito entende que deve-se fortalecer o setor privado para se elevar a qualidade dos salários e o aumento da oferta de trabalho. O desemprego, a falta de aposta para os jovens, porque acho que 80%, 50% da população é desempregada. Isso é preocupante. Eu sou jovem e não trabalho. Normalmente o setor privado não paga muito bem, é ruim demais. Então todo jovem quer trabalhar no setor público, que é muito difícil. Wilson dos Santos e Hugo Cruz são dois jovens estudantes e preocupados com o índice de desemprego nesta região. A maior preocupação dos jovens aqui no Ambo é mesmo a falta de emprego. Sim, a falta de emprego que nós temos e que devemos criar mecanismos para disponibilizar mais emprego para a nossa província. Porque visto que o nosso país carece de várias indústrias e com isso vamos sempre caminhando para os desempregos. Na minha opinião, a maior preocupação é o desemprego. Primeiramente é a falta de oportunidades, né? Depois que os estudantes terminam, a primeira fase é a procura do emprego, que dificilmente se encontra. Recuperar o polo industrial da Kaala é uma das prioridades do governo local, por formas a dar respostas à preocupação dos jovens quanto à empregabilidade. Nós entendemos que para minimizarmos este problema do desemprego é inadiável, portanto, reforçarmos o volume de investimento público no domínio das infraestruturas de suporte à atividade econômica. E nesse aspecto em concreto nós estamos a olhar, por exemplo, para a necessidade de avançarmos rapidamente com a infraestruturação do Polo de Desenvolvimento Industrial da Kaala, porque entendemos que é um polo que, se for infraestruturado, terá todas as condições, quer do ponto de vista de atratividade do investimento privado, quer do ponto de vista da instalação de centenas de unidades fabris que vão certamente resolver o problema, em grande medida, o problema do desemprego. Não só olhando para os postos de emprego diretos que vão ser criados, como também dos empregos indiretos que irão resultar destes investimentos. Com um orçamento participativo, poderá elevar-se a qualidade da despesa pública para o Orçamento Geral do Estado de 2024, o que permitirá investir em mais infraestruturas de impacto social. Entendemos que houve sim uma mobilização muito forte a nível dos 11 municípios da província do Ambo e por isso acreditamos que os resultados que saíram destes fora realizados a nível dos 11 municípios hão seguramente de permitir que tenhamos em 2024 um Orçamento Geral do Estado no que compete à província do Ambo e os seus 11 municípios, mais consentâneo com as preocupações dos nossos municípios. E o Ambo tem espaço especial no Girassol Jornal ao longo desta semana. Seguimos ao encontro do repórter Alberto Capitão, que traz informações adicionais do Planalto. Sobre a jornada, é verdade, sobre a jornada da Vice-Presidente da República e outras mais. Capitão, boa noite. É o Ambo em momentos especiais. Viva, muito boa noite, Manuela e Simeão, e boa noite a todos que nos acompanham a esta hora. A verdade, o Ambo continua nas antenas de Angola. Desde segunda-feira que estamos aqui a trabalhar, a levar o desenvolvimento desta província para toda a nossa audiência. O dia de hoje começou com uma jornada intensa de trabalho. Por volta das 10 horas, a Vice-Presidente da República chegou aqui à província do Planalto Central para uma jornada de aproximadamente 3 dias de trabalho, ou seja, começou hoje e deve terminar apenas na sexta-feira. Hoje o foco esteve virado para aquelas que são as preocupações do governo provincial, nomeadamente a empregabilidade da juventude, o setor da educação, também a investigação científica. É por isso mesmo que Esperança da Costa e a comitiva que a acompanha estiveram no Centro Ecológico Tropical e também Alterações Climáticas e ainda no Instituto de Investigação Veterinária
para avaliar o nível de andamento dos trabalhos destas instituições. Já no final do dia de hoje, por volta das 18 horas e 30 minutos, 19 horas, a vice-presidente esteve na Faculdade de Economia da Universidade José Eduardo dos Santos, onde mais uma vez recebeu explicações sobre as dificuldades que aquela instituição tem estado a enfrentar, mas também sobre a questão que tem a ver com a empregabilidade da juventude daquela universidade e a questão dos estágios. Nós vamos agora à conversa com o vice-governador da província do Ambo para o setor técnico e infraestrutural, que nos vai apresentar aquela que poderá ser a agenda do dia da manhã. Muito boa noite, engenheiro Elmano Inácio. Que trabalhos teremos para o dia de amanhã? Portanto, Sua Excelência, Senhora Vice-Presidente, amanhã continua a jornada. Mas antes deixa-nos dizer que hoje foi intenso, mas foi muito positivo. Foi uma jornada de trabalho com resultados que poderemos adivinhar nos próximos dias, muito bons para a vida da província. No entanto, amanhã o trabalho continua, havemos de fazer uma primeira visita numa escola que está ligada ao Ministério dos Transportes, a seguir irmos à Faculdade de Ciências Agrárias, pois a única no país, um centro de investigação que também tem o seu quê de porquê, a seguir à Faculdade de Medicina, que já está a funcionar no campus universitário. Havemos de passar num hospital, que é o Hospital de Cambiota, para vermos essencialmente questões ligadas ao VIH-Sida e as grandes endemias. Naturalmente, este é o período da manhã. No período da tarde, visitar uma escola de ensino especial. O Ambo também tem essa componente, e fecharmos o dia no Instituto Politécnico. Esta é a agenda da manhã. Sr. Engenheiro, no dia de hoje uma nota importante foi o convite que fez à vice-presidente de ser a madrinha da província do Ambo para que esta província volte a ser aquele cordão ambiental de Angola. É verdade, é verdade. O Ambo tem condições edafoclimáticas muito boas. Hoje nós assistimos por tudo quanto é canto devastado das nossas florestas, mas para quem conheceu o Ambo em tempos idos, uma cidade cujos polígonos florestais urbanos, as cortinas de vento, tinham primeiro o seu papel e a sua função, aquela que biologicamente é chamada da ecologia. Mas, de outro modo, também tínhamos aqui um aspecto pitoresco, um aspecto de ornamentação para esses polígonos florestais, o que temos que procurar devolver à cidade. E assim pedimos, com a veemência que devemos, o apadrinhamento, ou seja, o amadrinhamento de Sua Excelência, a Vice-Presidente da República. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Amanhã voltamos a falar neste mesmo horário para o lançamento da jornada de sexta-feira. Ora, deixa-me só dar nota que o Ambo vai acolher amanhã, e fazendo este casamento com a jornada de trabalho da Vice-Presidente, a abertura de mais uma edição do Campo de Férias dos Estudantes Universitários. São esperados mais de 2.000 estudantes de todo o país a participar então deste evento anual que reúne estudantes universitários para refletir sobre os grandes problemas e soluções para o país. Por agora, nós colocamos um ponto final neste trabalho de reportagem no Planalto Central, com a promessa de regressarmos amanhã com outras notas desta jornada de trabalho. Os cumprimentos são do Olavo Bumba, Armando Samuel, João Matias, Fidel Custódio e do Alberto Capitão. Boa noite. Boa noite, Alberto Capitão. O Ambo com motivos mil para estar em grande no plano informativo da Girassol. É verdade, Simeão. E seguimos com o jornal. Tem no próximo bloco novos cortes anunciados pela Arábia Saudita que podem melhorar o desempenho do petróleo no mercado internacional. Já de volta e retomamos a informação com o ato com o concurso público de admissão de professores para o subsistema da educação. Este é o tema que abre o jornal nesta segunda parte. Está o concurso em curso em todo o país, portanto, as candidaturas são apresentadas às administrações municipais, aos governos provinciais, secções de educação pelo país adentro. É um processo que, segundo previsões,
Nos planos, portanto, está em carteira a admissão de cerca de 9 mil professores. Mas são dados que nós vamos aqui confirmar. Temos connosco a diretora para os recursos humanos do Ministério da Educação, doutora Laudemira de Sousa, vai ajudar-nos a perceber esses dados. Estive certo nesses cálculos apresentados. Como é que estamos a nível do concurso, doutora? Olha, boa noite e obrigada. Não são 9 mil, são 8.653 mil lugares. Pronto. Temos neste momento a decorrer a nível de todo o país as inscrições para a realização deste concurso público. Dizer que esta fase tem um período de 20 dias úteis. Após os 20 dias úteis teremos então a fase da publicação das listas dos candidatos que se inscreveram. Depois disso temos um período de reclamações em que todos aqueles candidatos que se inscreveram e por qualquer razão não encontrarem os seus nomes devem reclamar, têm um período de 7 dias úteis para o fazerem. Depois desse processo, então, temos a publicação das listas dos candidatos que serão submetidos aos testes escritos. Dizer que, para além deste processo, antecedeu-se uma série de procedimentos, entre eles a elaboração, ou melhor, a elaboração de os termos de referência, com um despacho conjunto de Sua Excelência a Senhora Ministra da Educação e o Senhor Ministro da Administração e Território. Seguiu-se então o despacho da Senhora Ministra que abre o concurso a nível nacional, com os 8.653 lugares. Depois disso, abriram os concursos os governos provinciais, dizer que os concursos públicos são de realização local. Portanto, são os governos provinciais que abrem os concursos públicos, constituem as comissões de júri e esses, por sua vez, essa comissão de júri trabalha com o apoio das subcomissões técnicas a nível local. O concurso público é realizado nos municípios, com o apoio das subcomissões técnicas nomeadas pelos administradores municipais. Terminado todo este processo, teremos então os testes escritos. Os testes escritos são da responsabilidade central, os testes para os professores primários. É o Ministério da Educação que elabora a prova para os professores do ensino primário. Esta prova é única, ocorre ao mesmo minuto, ao mesmo segundo, a nível das 18 províncias do país. No entanto, as provas para o primeiro ciclo e segundo ciclo secundário é da responsabilidade local. Todo este processo é supervisionado pelo Ministério da Educação. Sua Excelência a Senhora Ministra constituiu grupos de trabalho. Cada diretor nacional responde por uma província que diariamente acompanha todo este processo da realização do concurso público de ingresso. Temos, neste período, uma exceção da província de Luanda, que, por orientação do governador provincial, e como eu disse anteriormente, é responsabilidade exclusiva dos governadores provinciais a realização deste concurso público. Realização. São os governadores provinciais os responsáveis pela realização dos concursos públicos, por via dos gabinetes provinciais de educação e das direções municipais da educação. Luanda está neste momento a realizar as inscrições, ao contrário das demais províncias, por via online. É que nós já temos... Só Luanda é que realiza? Só Luanda. Temos estado a acompanhar e apoiamos essa iniciativa. Como deve compreender, o processo é extremamente complexo. Por exemplo, para a província de Luanda, com apenas 855 vagas, estão inscritas até o momento 25 mil candidatos. Se este processo for feito de forma manual, ele torna-se mais moroso e mais difícil. Ao ser feito de forma tecnológica, sem sombras de dúvida, é bem mais facilitado. O que também nos irá ajudar, então, a ter um melhor controle sobre este mesmo processo. Pois, doutora, todos esses passos enumerados aqui ao detalhe pela doutora garantem a necessária transparência do processo? Questiona-se muito a questão da transparência, normalmente, dos concursos? Sem sombra de dúvidas, como deve compreender, é um movimento muito grande. Estamos a falar de 8.653 vagas, o número de candidatos também é muito grande, o número de funcionários a operarem neste processo também é muito alto. Estamos a falar dos que vão fazer assistência das provas, do que irão corrigir as provas. Todo este movimento envolve uma multidão muito grande, o que não quer com isto dizer que, por esta razão, temos um controle deficiente. Não, o controle por nós traçado é bastante eficiente. Temos a coordenação nacional, temos a coordenação provincial e temos também a inspeção municipal
provincial e nacional que fará acompanhamento deste mesmo concurso. Ou seja, de perto. houve melhoria em termos de mecanismos de controle. Houve. E dizer aí, garantir maior transparência. E dizer ainda aos nossos candidatos que qualquer anomalia que observarem no decorrer de todo este processo podem fazer as denúncias, tanto a nível central como a nível municipal ou a nível provincial. E como tem sido já costume no Ministério da Educação, havendo denúncias e que as denúncias sejam confirmadas, nós tomamos medidas severas. Recordar que em anos passados nós tivemos anulação de 2 concursos públicos, um na província do Bengo e outro na província do Cubango. Anulamos os concursos porque tivemos evidências nos aspectos que nos foram denunciados. Ao realizar os novos concursos, conseguimos então fazer com que essas irregularidades fossem sanadas. Em termos de requisitos, até agora, tudo bem para os candidatos? Os requisitos são já definidos nos termos de referência. Deve ter formação em ciências da educação e na especialidade. Explico-me melhor, para lecionar matemática tem que ter formado em matemática, tanto ciências da educação, na especialidade de matemática. No entanto, também nos temos socorrido das outras áreas do saber, como deve compreender, para as aulas de mecânica, de eletricidade, de eletromecânica, necessitamos de especialistas de outra área do saber. Aí, então, também temos abertas essas candidaturas para essas especialidades que as ciências da educação não formam. E as candidaturas devem ser apresentadas, no máximo, até quando? Temos estes 20 dias úteis, as inscrições iniciaram no dia 20 deste mês, tivemos alguns atrasos por parte de algumas províncias, que, no entanto, recuperaram este atraso, alargando o período de inscrição para uns, para outros aproveitaram os finais de semana, e tivemos ainda a província de Cabinda, que foi a que maior atraso teve, que também tem estado a recuperar esse atraso. O importante é que no final dos 20 dias definidos, todo este processo esteja encerrado para podermos então passar para as outras etapas. Dizer que este concurso, que teve o seu início no dia 20 do mês passado, as etapas todas a percorrer de acordo com o que está estatuído no decreto 102/011 de 23 de maio, ele termina apenas a 16 de fevereiro. Quer dizer que a 16 de fevereiro temos esses candidatos prontos para entrarem para o sistema financeiro e poderem então dar início à sua atividade docente. Já a fechar, doutora, para perceber, no quadro de necessidades, em função do quadro de necessidades, qual é a província que mais professores carece nessa altura? Neste momento, o país precisa de cerca de 78 mil professores. No geral? No geral. Esta cota que nós estamos hoje a usar é uma cota própria, um fundo próprio, que surgiu da saída de alguns profissionais do setor. Estamos a dizer dos que foram para a reforma, dos mortos, dos que estão em licença ilimitada. Portanto, foram abertas essas vagas por esses profissionais que abandonaram o setor. Quer dizer que este concurso será para a substituição desses profissionais. No entanto, como deve compreender, se sai um técnico superior do 3º grau, o valor que este técnico superior deixa serve para a entrada de 2, porque o salário da entrada não é o salário do topo de uma carreira. É nesta base que nós aproveitamos estas saídas para substituir os que saíram e, ao mesmo tempo, também podermos acudir a outras escolas que foram construídas no projeto PIMA, que continuam sem professores. Dizer que, ainda assim, esta cota não satisfaz as nossas necessidades, mas compreendemos que, com este recrutamento que temos feito anualmente, poderemos então chegar aos 78 mil que se necessita e fecharmos definitivamente o nosso quadro pessoal, porque à medida que são construídas novas escolas, temos necessidade de novos profissionais. Muito obrigado, doutora. Vamos agradecer a presença no Girassol Jornal. Precisaríamos de mais tempo para perceber, ou seja, para falar da educação, claramente, mas ficaram esclarecidas aqui as questões que penso que são as que o telespectador gostaria, nessa altura também ver respondidas, e vamos aguardar, acompanhar o processo e até lá teremos claramente mais motivos para falar sobre a educação. Muito obrigada. Quero apenas apelar aos nossos candidatos que tenham calma, paciência e que, acima de tudo, estejam bem preparados, porque só poderão entrar aqueles que estiverem mesmo bem preparados e que tenham notas positivas e boas. Obrigado mais uma vez, doutora Laudemira de Sousa, diretora para os Recursos Humanos do Ministério da Educação. E avançamos. As notícias passam agora pelo ato de concessão do primeiro projeto de gás não associado em Angola, que aconteceu hoje na província do Zaire, município do Soio. Trata-se de um investimento que ronda
os 2,2 mil milhões de dólares. O início da produção está prevista para 2026. O lançamento da primeira pedra para a construção das primeiras instalações de produção de gás não associado em Angola, que vão custar 2,2 mil milhões de dólares e garantir mais de 3 mil postos de trabalho, acontece numa altura que as autoridades tradicionais pedem o cumprimento da responsabilidade social das empresas, a empregabilidade dos cidadãos da província do Zaire, no município do Soio. A nossa preocupação é empregar primeiro a mão de obra da área. Há muito desemprego. Há responsabilidade social, construção de escolas, de postos médicos. Devem investir mais obras, mais projetos, e não pode só parar aqui em todos os municípios desta província. Os mais de 800 cidadãos que estão a trabalhar aqui neste projeto, que é o único a nível nacional e que fazem parte dos mais de 3 mil previstos até a conclusão destas obras, pedem que os próximos projetos priorizem os cidadãos nacionais, particularmente os da província do Zaire, aqui no município do Soio. Só de facto de eu saber que faço parte dessa equipa que vai construir esse monstro já é um privilégio para mim, é uma benção. Sendo filho do Zaire e do Soio concretamente, eu nasci aqui. Isso gera emprego, gera oportunidades para muita gente. É uma honra de fazer parte desse projeto, não é? Primeiro, por ser o primeiro do género em Angola e, portanto, vai servir de base para projetos iguais. E segundo, por fazer parte de uma equipa que está a empregar novos engenheiros. No lançamento do projeto Quiloma e Maboqueiro, novo consórcio de gás, nesta quarta-feira, as autoridades angolanas garantiram que é mais um avanço na transição energética e que devem priorizar os cidadãos nacionais em relação ao emprego. Sempre que abrir esta ou aquela empresa, para nós é muito bom. A única coisa que nós tivemos a pedir também ao Sr. Ministro é para que não é somente a perspectiva da abertura do emprego, mas que queremos também escolas técnico-profissional de forma tal com que os quadros no futuro estejam completamente habilitados, que é para poderem dar o seu melhor com relação. E o interessante nisso é conseguirmos juntar todas as grandes operadoras que estão no nosso país, tanto as internacionais como a Sonangol, para desenvolver esse projeto que nos vai dar mais gás para Angola LNG, para uso doméstico. Esperamos que esta empresa cumpra tudo o que está aprovado a nível social, a nível ambiental, a nível de formação. O CEO da Azul Energia, fusão da BP e Eni, disse que a produção começa em 2026 e que vão produzir cerca de 350 milhões de pés cúbicos de gás por dia e 4 mil milhões por ano. Está numa velocidade acelerada. Nós já assinamos os contratos principais para o desenvolvimento do projeto NGC e estamos, portanto, no bom caminho. Nós estaremos devidamente alinhados com a Agência Nacional de Petróleo e Gás no cumprimento dessas responsabilidades e obrigações no capítulo social e comunitário. Até o momento foram contratados 850 cidadãos. Deste número, 65% são da província do Zaire, isto é, no município do Soio, dos 85% angolanos. Avançamos por enquanto com a atualidade internacional. Sanco recorre à decisão sobre a dissolução do seu partido. Veja a seguir o resumo da atualidade internacional com a Janete Meio-Dia. Olá, Janete, boa noite. Olá, Manuela, boa noite. Boa noite, Simeão Mundula. Boa noite, Janete. Assim que nos acompanha, boa noite. Os advogados do político senegalês Ousmane Sonko deram entrada a dois recursos no tribunal, 2 semanas depois de o já terem feito no Tribunal de Justiça da CEDEAO. Os 2 recursos de Sonko resultam da recusa da Direção-Geral de Eleições em dar ao político o formulário necessário para procurar patrocínios de cidadãos para a eleição presidencial, bem como o plano de solução do partido liderado por Ousmane Sonko. Confira a seguir outras notas internacionais.
O exército congolês e as forças de manutenção de paz das Nações Unidas na República Democrática do Congo lançaram uma operação conjunta contra o grupo armado Codeco, na província de Ituri. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a operação surge como resposta aos ataques contra civis e a presença de membros da Codeco, Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo. 21 pessoas morreram e 15 ficaram feridas na sequência de um acidente que ocorreu na Itália nesta terça-feira. O acidente ocorreu depois de um autocarro ter saído de um viaduto numa altura de 10 metros quando voltava de um acampamento com turistas depois de terem estado um dia em Veneza. As mudanças climáticas, o papel das mulheres na igreja e o celibato estão entre os temas que devem merecer a atenção dos bispos mundiais reunidos em Roma para o sínodo que começou hoje na capital italiana. Na abertura, o Papa Francisco reiterou que a Igreja Católica deve ser um lugar de acolhimento para todos e que deve ser mais acolhedora, voltada para o futuro e aberta a mudanças. O encontro, que vai até o dia 28 deste mês, deve igualmente abordar maior aceitação dos católicos da comunidade LGBT, justiça social e os efeitos das mudanças climáticas sobre os pobres. O encontro reúne 365 membros com direito a voto, incluindo pela primeira vez na história 54 mulheres, além de cerca de 100 outros participantes, como observadores e delegados de outras igrejas cristãs. O Prémio Nobel da Química 2023 foi atribuído aos cientistas Mong Bawent, franco-tunisino, Louis Browns, norte-americano, e Alexei Ekimov, russo, pela sua descoberta e síntese de pontos quânticos. O anúncio foi feito pela Academia Real de Ciências da Suécia, que referiu que os cientistas adicionaram cor à nanotecnologia, quando a matéria é usada em um nível atômico ou molecular na fabricação, e que as suas descobertas têm um grande potencial em muitos campos. Nanopartículas e pontos quânticos são usados em luzes LED e telas de televisores e também podem ser usados para orientar cirurgiões enquanto removem o tecido cancerígeno. No Reino Unido foi criada uma startup que se espera que os seus novos detectores possam ajudar a rastrear alguns dos detritos espaciais mais perigosos. Os detritos espaciais são causados por colisões entre satélites e lixo espacial extinto. O risco de colisões aumenta com o facto de milhares de satélites comerciais estarem a ser lançados em órbita num ritmo recorde. Está contada a atualidade internacional aos dois. Boa continuação. Obrigada, Janete. Estamos juntos, Janete. Bom descanso. Até amanhã. A Arábia Saudita anunciou que vai manter os cortes na produção de petróleo até o fim do ano. Depois de várias semanas acima dos $90, os preços do Brent baixaram para a casa dos 80. A Arábia Saudita confirmou hoje que vai prolongar até o final de 2023 o corte voluntário de produção de 1 milhão de barris de petróleo por dia que começou a implementar em julho, segundo fontes do Ministério da Energia saudita. O Ministério da Energia disse ainda que o maior exportador mundial de crude vai rever a decisão sobre a redução no próximo mês para ver se reduz ou produz mais e que o corte de 1 milhão de barris se junta a um outro corte voluntário unilateral da Arábia Saudita implementado em abril passado e que vigorará até final de dezembro de 2024. A Arábia Saudita, que representa cerca de 17% das reservas mundiais de petróleo, reduziu a produção em várias ocasiões no âmbito da política da OPEP+, um cenário vantajoso para Angola, tal como afirma o economista. Para Angola, dado que o preço de referência no hoje continua sendo de $75 e o preço do petróleo estando cotado agora em perto de $88, com este corte poderá então aqui voltar a ter uma tendência de poder o preço crescer, valorizar-se, né, para 90, acima de $90. Para Angola, isto continua sendo uma boa nova, né? E do ponto de vista macro, poder então utilizar isto para a estabilização, para o crescimento, a dinamização da própria economia, gerando aqui maior emprego, a questão da empregabilidade, estimulando o setor privado, porque é o setor privado que de facto tem esta responsabilidade de poder aquecer a economia, mas é preciso exatamente agregar valor
aos produtos petrolíferos, para que Angola possa então diminuir aquilo que são as despesas futuras e estar preparada, porque esta almofada financeira ela não é infinita. A cotação do barril de petróleo Brent, que serve de referência às exportações angolanas para entrega em dezembro, tem apresentado variações nos preços, na ordem dos 80 e 90 dólares no mercado de futuros de Londres. Hoje, o Brent chegou a cotar abaixo dos 90 dólares, arrastado pelo receio dos investidores quanto a uma baixa na procura e a valorização do dólar. De recordar que na semana passada o Brent chegou a cotar acima dos 97 dólares, o que alimentou a expectativa de superar os 100 dólares. E agora reflexões no habitual quadro A Quarta-feira, Dúvidas e Certezas. A proposta do Alberto Capitão recai hoje para os desafios do setor da agricultura. Seja bem-vindo a mais uma edição da rubrica Dúvidas e Certezas. Hoje fazemos a partir da cidade do Huambo, província com o mesmo nome. Vamos olhar para as dúvidas e as certezas da agricultura em Angola. Potencial existe. Falta mais investimentos, de acordo com aqueles que trabalham neste setor. Na edição de hoje, trazemos a visão de um empresário e de um técnico agrário. Acompanhe. A agricultura está a ser um coração da Angola, está a ser uma perspectiva de chave de ouro para o governo angolano. E em particular para os empresários que apostaram na agricultura, como nós estamos a ver como uma grande oportunidade para alavancar a economia de Angola. Vimos que o executivo teve a capacidade de formar técnicos na área, o que trouxe um desenvolvimento humano, na qual o que faltou praticamente foi a aumentar naquilo que é o investimento por parte do Ministério da Agricultura, logo que durante esse período nós constatamos velocidade enorme na qual esses projetos estão a fazer efeito na sua real possibilidade de termos uma Angola sustentável, real e fora daquilo que é a dificuldade de produtos e insumos agrícolas. Para os nossos entrevistados, o que não falta em Angola é potencial hídrico e de terras. Eles entendem que o que falta é exatamente uma aposta forte na formação técnica, mas acima de tudo nos investimentos para os empresários conseguirem desenvolver a agricultura. Nós sabemos que um dos elementos sine qua non da agricultura é a água e nós sabemos que Angola tem vários rios de forma abundante que possibilita praticamente dar os resultados possíveis, tanto faz a nível da África Austral, como também continental, vamos até imaginar coisas maiores, até a nível do mundo, nós poderemos ser uma potência muito sustentável. Por que as indústrias do adubo não se instalam em Angola? Nós estamos com muitas dificuldades como empresário em atrás dos insumos para a agronomia, porque temos tido várias dificuldades. Então queremos nesse momento apelar ao Estado angolano, em particular o governo da província do Huambo, para investir de que maneira, ou nos darem oportunidade para então a abertura dessas indústrias, ou mesmo dessas fábricas, para então termos esses insumos mais perto dos consumidores, sobretudo nós que somos agrônomos. Nós constatamos dia a dia que o Estado vem manifestando o seu interesse em desburocratizar esse setor, porque neste preciso momento há série de documentos que são solicitados a nível da banca e a nível do Ministério, que por vezes os indivíduos que não têm lá tanta capacidade aparecem como uma barreira forte para dar continuidade a esse processo. Os produtos que devemos apostar como cartão de visita, e sobretudo aqui no Huambo, é o milho,
a batata doce, a batata rena, a mandioca, o feijão, e esses são os produtos primários. Por sendo produtos primários, devemos apostar a 100% para manter a tranquilidade da cesta básica aqui na província do Ambo. A certeza é que é possível. É possível termos vida, é possível termos comida, é possível termos uma economia alavancada aqui no Ambo com a agricultura ou com a indústria agrária. É possível. Minha pátria, escola, céu e mar sem fim. Na edição anterior desta rubrica, nós falamos sobre o potencial turístico. Vimos imagens que mostram a riqueza de Angola neste setor. Hoje, a nossa visão recai para o setor da agricultura, igualmente com um enorme potencial, até para o país ser autossustentável em termos alimentares. Agora, devemos todos arregaçar as mangas, cada um dar o seu contributo e fazer Angola desenvolver a sua agricultura. Esta foi a segunda edição da rubrica Dúvidas e Certezas. Até a próxima semana. Tem que ser já desta vez, Ossana Santana. Tem que ser já desta vez, Ossana Santana. Minha Angola. Dúvidas e certezas a fechar o jornal de hoje. Por hoje ficamos por aqui e voltamos amanhã à mesma hora. Assim, continuação de uma excelente noite. Fique bem. Boa noite, estamos juntos.